Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Keep Calm and Leia. Olá, gente, eu sou a Gabi. Eu tenho esquecido de falar isso no início dos vídeos. Mas eu sou a Gabi, se você não me conhece, vamos ser amigos literários. Bom, hoje eu trouxe para vocês o review de um livro assim que oh meu Deus do céu, eu quero entrar nesse livro e morar lá nesse lugar que é Anne de Green Gables. Ai, gente, como eu demorei para ler esse livro, viu? Eu sei que muita gente já leu esse livro, mas também muita gente não leu e muita gente pode não ter lido porque, como eu, estava com preconceito com esse livro. Por quê? Porque se você olhar a capa, que eu vou deixar aqui porque eu não tenho esse livro físico, eu só tenho ele no Kindle, parece ser uma história muito de criança, muito de criancinha, sabe? E é também, porque esse livro é para todas as faixas etárias. Então, assim, eu demorei para ler Anne de Green Gables porque eu achei que era uma história mais infantil. Não podia estar mais longe da verdade, não é? Errou! Bom, mas enfim, eu gostei demais desse livro, por isso que eu vim aqui falar com vocês sobre ele. Lógico que eu li só o Anne de Green Gables, que é o primeiro livro dessa série, que tem vários livros, mas eu quero ler todos, inclusive pretendo comprar o box dessa coleção. Bom, eu baixei esse livro no Kindle, não sei se ainda tá? Mas ele estava disponível no Kindle Unlimited, e aí eu baixei. E eu estava assim, muito louca para ler. Porque eu vi um review falando, não vi o review do livro, eu vi indicações de livros e uma pessoa falou dele e me indicou. E isso me despertou a curiosidade e aí eu fui ler. E, gente, do que se trata esse livro? Bom, esse livro, essa história é sobre um casal de irmãos que vivia numa fazenda, num vilarejo no Canadá. O nome desse vilarejo é Avonlea. E o que acontece? Isso, gente, se passa assim muito antigamente, 1800, entre as décadas de 1870 e 1880 que começa a história. Então, assim, muitos anos atrás. Então, antigamente lá as pessoas, elas adotavam crianças não porque elas queriam para ser seus filhos, mas para trabalhar para elas, né? Então eles viravam serviçais. E aí eles iam para casa dessas pessoas, ficavam morando lá, comiam, né, dormiam, enfim, tinham suas vidas assim, porém eles tinham que trabalhar. Cuidar de criança, cuidar de casa, cuidar de fazenda, enfim, afazeres domésticos, né, que as pessoas mandassem os pais que mandassem eles fazer isso. Que assim, quando eles adotavam essas crianças, as crianças iam lá e chamavam oi pai, oi mãe, não, tá? Era pelo nome, assim, né? Eles não eram filhos, eles eram serviçais, tá? Então, esses irmãos que moravam lá em Avonlea, eles tinham uma fazenda que se chamava Green Gables. E aí, o nome da irmã era Marie. Eu me recuso a falar Marilla, porque é assim que... Contexto. Eu estou assistindo a série Anne with an E. Que eu estou assistindo essa série com os meus filhos. E aí, eles só assistem as coisas dubladas. Eu detesto. Mas, como eu quero assistir com eles, eu insisti muito para eles assistirem. A gente tá assistindo no dublado. E no dublado, eles falam Marilla. E eu me recuso. Porque eu leio Marília. Por quê? Porque tem 2 L's. Então, 2 L's juntos, em espanhol, é LH. Então, eu falo Marília. Dito isto, esses 2 irmãos, que era a Marília e o Matthew, decidem então adotar uma criança. Só que eles já são pessoas mais velhas, eles já estão na casa de 60 anos. E aí eles decidem adotar um menino, que é para poder ajudar o Matthew nos afazeres da fazenda, né? Nas coisas da fazenda que precisa ser feito, como ele já tá ficando de idade, realmente ele não tem mais aquele pique todo para estar fazendo isso. E aí eles mandam um recado para uma senhora que está indo nesse orfanato, porque essa senhora ela tem o costume de adotar essas crianças, mas eu acho que essa senhora ela adota crianças realmente para serem filhas dela.
E aí fala, por favor, pede pra fulana, quando manda pro recado por um homem, que vai dar o recado pra uma menina, pra dar o recado pra essa mulher, dizendo, pede pra ela trazer um menino pra mim, por favor, que eu quero adotar. Aí, ok, né? Só que vai aquele telefone sem fio. Quando a mulher traz, ela traz o quê? Uma menina. Ela manda uma menina, né? Ela vai, a menina chega, tá lá na estação, aí o médico sai de casa e vai lá buscar a criança, que ele achava que era um menino. Chega lá, só tem uma menina. E aí o cara da estação fala, não, é essa menina aí que tá esperando você. É ela que você tem que levar pra casa. E outra, pega essa menina e vai embora. Porque eu já vou fechar aqui a estação, vai embora, pegue ela. Aí ele, tá bom, né? Vai deixar a criança lá. Aí leva, só que sim, já sabendo, né, que a Marília vai reclamar e tudo mais e tal. Só que no caminho, a Anne, ela já se mostra uma criança diferente. Ela fala pelos cotovelos, só que ela fala coisas assim, que não é da idade dela. Ela tem 11 anos. E ela ela fala assim, como se ela fosse uma adulta. Ela, ai, essas flores são esplêndidas. Ai, que lindo esse rio, que não sei o quê. Só que assim, tipo, ela é muito romântica. Então ela fala assim, coisas muito engraçadas, sabe? Com aquele, oh, Matthew, não sei o que, que águas lindas, como é o nome dele? Aí ela faz assim, como é o nome desse lago, não sei o que? Aí ele fala, é o lago blá blá, tipo assim, é o lago Alface. Aí ela, como pode um lago tão mágico desse se chamar Alface? Vou chamá-lo de Lago das Águas Brilhantes. Aí ela começa a modificar o nome das coisas para as coisas que ela acha, sabe? Não é Lago Alface, é Lago das Águas Brilhantes. Não é Rua Doutor José Arnaldo, é Rua das Árvores que Balançam. Ela inventa nomes para as coisas e as pessoas começam a usar esses nomes depois, sabe? Ela vai conversando muito. E o Matthew, ele é extremamente tímido, não só ele é extremamente tímido com tudo, mas principalmente com mulheres, meninas. Ele não fala, ele não consegue. Ele só consegue falar com a Marília e com uma vizinha, que é a Rachel Lynde. Ele só consegue falar com elas. E ainda assim, ele é muito sucinto, muito poucas palavras, ele mal fala. E aí ela vai conversando e ele fica tipo olhando assim pra ela, meu Deus, que loucura e tal. Só que assim, ele, como ele é uma pessoa muito tímida e ela é o inverso, ela é extremamente extrovertida, ele vai se encantando com ela até que ele chega na casa e a Marília faz, o que é isso? O que tá acontecendo? Você trouxe a menina aqui? Aí ele fala, não, mandaram no orfanato, mandaram a menina. Aí ela, não, isso não é possível, a gente vai ter que devolver isso aqui. Aí a Anne, ali ela já, meu Deus, por que eles vão me devolver? Ali ela já acabou o mundo dela, né? O mundo feliz e brilhante que ela tava vendo já ficou horrível e tal. E essa noite ela vai dormir chorando e tal. Ela fala, ai meu Deus, eu tô no mais fundo dos buracos de desespero, não sei o que. E aí eles ficam assim, olhando pra ela. E a Marília fala, por que esse drama todo? Por que isso e tal? Ela, você nunca esteve no mais profundo desespero? Aí ela, não. Ela é muito intensa, ela é muito romântica e ela é muito engraçada. E aí aquilo ali vai lhe conquistando e você começa a ficar com pena dela, porque eles querem devolver. Ele não, o Matthew não quer devolver ela, mas a Marília quer devolver ela. E a última palavra na casa é da Marília. A gente vê no livro que o Matthew, ele é muito de poucas palavras. Só que quando ele insiste numa coisa, normalmente a Marília acata, porque é difícil ele bater o pé e insistir em alguma coisa. E ele não insiste assim, ela vai ficar, não sei o que, não. Ele tem os modos dele, ele se cala, ele se fecha. Se cala não, porque ele já é calado, né? Ele se fecha, ele, sabe, ela consegue entender que ele tá insistindo naquilo ali. E ali ela vai, né, pensando e tal. E com o drama que a Anne faz, né, com a tristeza que ela vê e tudo mais, ela começa a se comover. E aí, no outro dia, ela realmente leva a menina para devolver, né? Fala com a mulher lá que pegou a criança errada. E aí, a mulher diz, não, mas tem uma vizinha que tá querendo uma menina para poder cuidar dos filhos dela. E quando ela chega lá, é uma mulher horrorosa, sabe? Que trata todo mundo mal e tal, não sei o quê. Aí a Anne fica em pânico. Ela fala, não, eu vou pensar ainda e tal. E leva ela para casa. E aí, como o nome do livro é Anne de Green Gables, a gente sabe que o que ela ficou realmente em Green Gables. E eles adotam a Anne, né?
E ela é avoada, ela vive no mundo da lua, ela sonha demais. Eu falei que ela é muito romântica, ela sonha muito, ela imagina muitas coisas. E ela vai virar aquela casa e a vida daqueles irmãos de cabeça para baixo. E aí ela tem que. Era uma época, né, que eram pessoas muito conservadoras e tal, era uma época completamente diferente. Então, assim, ela tem que se encaixar ali, ela tem que se adequar naquele meio, e é um pouco difícil para as pessoas aceitarem ela. Só que, como ela tem aquele jeito de falar muito de tudo e tal, ela vai conquistando um a um, e ali vira realmente a comunidade e a casa dela. E a gente vai vendo o desenrolar, ela vai crescendo ali. E, gente, é um livro belíssimo, lindíssimo, e assim, eu sinceramente acho que todo mundo devia ler, porque é um livro maravilhoso, assim, você fica apaixonado, você fica encantado, é uma leitura leve, é uma leitura muito fluida, é uma leitura que lhe prende, é uma coisa tão boa, tão maravilhosa. Eu li esse livro, tava passando por foi agora, né, eu li esse livro agora em março, e eu estava passando por um momento, estou ainda passando por um momento um pouco complicado. Então esse livro foi assim como um bálsamo para mim, sabe? Caiu realmente na hora certa. Caiu, acalentou meu coração, me divertiu, eu ria, sabe? Ao mesmo tempo que eu ria, eu me emocionava, eu achava engraçado. Foi assim, muito bom. Muito bom. E é um livro que dá para todas as idades, não tem coisas inapropriadas para crianças, de forma alguma. E também não é um livro besta que a gente fica, ai, que besteira, que leseira. Não, é muito bom. Eu acho que um dos poucos livros que eu já li que dá para todas as idades e que ninguém vai achar que é besteira, que é leseira, que é bobagem, sabe? Não, é muito, muito, muito bom. Então, assim, se eu puder lhe indicar uma leitura leve, uma leitura fluida, uma leitura legal, uma leitura que acalenta, uma leitura que conforta, que você ri, que você se encanta, tudo ao mesmo tempo, leia Anne de Green Gables. É muito, muito bom. E agora eu quero ler o resto da série, né? Porque tem vários livros. E aí eu tô assistindo, como eu falei, tô assistindo a série com os meus filhos, né? Porque minha filha, eu disse a ela, leia Anne de Green Gables, só que ela tá adolescente, né? Então, assim, pra ela dizer, leia o livro tal, é a mesma coisa que eu dizer, enfia a mão ali na lata de lixo e coma um resto de sanduíche que eu joguei ali no lixo antes de ontem, sabe? É a mesma coisa que eu dizer isso, assim, ela não gosta, não quer, não vou, sabe? Então, assim, eu fiz a série que é pra ver se ela se interessava, e tá aí, louca na série, né? Os dois, na verdade, estão loucos na série. E a série também, já agora, é muito boa. O nome da série é Anne with an E, mas tem na Netflix. É uma adaptação muito legal. Tem, lógico, que coisas que não tem no livro e tem lá, mas assim, isso não estraga a série nem nada. Tem muita coisa que acontece no livro que acontece lá também. Eu sei que eles precisam adaptar até para poder dar uma dinâmica melhor na série e tudo mais, mas assim, é ótimo, sabe? Assistam. Vocês também vão, tanto a série também vai lhe emocionar, também vai lhe cativar, é muito boa. Mas o livro, assim, disparado, não tem. Eu acho, na verdade, que independente da adaptação ser fiel ou não, o livro é sempre melhor, porque muitos detalhes que tem no livro não tem como ter em séries e em filmes, né? Porque são livros, são muito detalhados, mas a série também é muito legal, é muito boa mesmo. E aí eu indico que dá pra gente também botar rosto nos personagens, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Do que só a gente ficar imaginando e criando personagens na minha cabeça, na cabeça, quando você vê uma adaptação, é então, realmente, tá, olha, não pensei como fosse assim. E pra mim, agora, quando eu penso no livro, eu já penso no rosto daqueles personagens. Eu, assim, tô gostando muito de ver a série com eles também, é uma série muito legal. E tem coisas, como eu falei, tem coisas na série que acontecem na série que não aconteceram no livro, mas não diminui nada, assim, a qualidade, gostei demais. E fica aqui a indicação. O gênero do livro, obviamente, é um romance, não é um livro muito longo, tem 336 páginas. O que eu li, pelo menos, é da Ciranda Cultural. Eu acho que a editora lá no Brasil é a Ciranda Cultural, e a autora é a Lucy Maud Montgomery.
Não sei se o segundo nome fala assim, Mold, não sei, enfim. Ele se passa no Canadá, né? Já falei, se passa no Canadá. Eu fiz aqui um review, nem li um review, porque assim, eu tô tão apaixonada nesse livro que, só foi fluindo aqui na minha cabeça. Mas é isso, pra mim foi 5 estrelas e favoritei esse livro, porque amei. Tanto que eu falei, já vou comprar o box, vou comprar todos os livros que eu quero ter ele pra mim. Tanto vou ler, obviamente, mas também quero ter ele na minha estante. E você, já leu Anne de Green Gables? Se já leu, comente aqui, diga como foi a sua experiência, o que é que você achou. Entendo que pode ser um livro que, por mais que eu indique, eu acho que todo mundo tem que ler e tudo mais, e realmente acho que tem gente que não vai gostar, óbvio, porque tem gosto pra tudo, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Uma coisa que eu gosto, você pode não gostar e vice-versa, e não tem problema. Mas sim, acho que todo mundo tem que ler. E me diga, então, o que é que você achou, se você leu, se você tem vontade de ler, se você já tem esse livro, mas ainda não teve a oportunidade de ler, se você ainda não leu porque tem preconceito com ele, achando que é uma história boba de criança. E me diga aí, o que é que você acha, o que é que você achou, e o que é que você vai fazer. Vai ler. Mas é isso. Curtam, comentem, se inscrevam no canal. Obrigado por assistirem até agora. Se inscrevam não, me sigam. Eu esqueço, minha gente, desculpa, me esqueço. Me sigam nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo agora, mas também vou deixar fixado aqui na descrição. Na descrição do vídeo vai estar aqui as minhas redes sociais, que são o Instagram e o TikTok. O Instagram eu uso mais que o TikTok, porque o TikTok eu esqueço que eu tenho e fica, né, uma confusão, enfim. Mas é isso, me sigam lá e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!